A gente costuma pensar em poder como coisa de político, de banqueiro, de polícia ou de gente muito rica, por exemplo. Mas o poder de verdade vai além da carteirada. Poder, minha gente, é influência. E desse ponto de vista, poucas pessoas se tornaram tão poderosas no Brasil ultimamente quanto ela. Rita Lobo, a diva da cozinha na quarentena. Desde que a pandemia começou, ela virou uma espécie assim de STF da casa, aquela pessoa para quem a gente recorre quando não sabe mais o que fazer diante de um fogão em pleno confinamento. E passou a definir o que muita gente almoça e janta todo dia. Se isso não é um poder, eu não sei o que é. De uns tempos para cá, a Rita passou a empregar seus dotes culinários também para falar de política, escolhendo a dedo as receitas que ela sugere nas redes sociais conforme o tema do dia. Quando o Queiroz foi preso, teve bolo de laranja com cobertura de chocolate rachadinha. Rachadinha, assim, crocantinha, uma delícia. Em homenagem à CPI, ela mandou uma receita de pizza. E da última vez que eu soube, ela estava procurando uma receita de balinho de pêssego, que em inglês se pronuncia impeachment. Eu sou brasileira e não desisto. Vamos lá achar essa receita da balinha de pêssego para todo mundo assim ficar mais animado. A gente está precisando desse ânimo aqui no Brasil, né? Mas será que tem lugar para política na cozinha? Vem com a gente que você vai saber. Rita, é um prazer receber você aqui no programa. E eu quero que você me diga, você tá on? Tô on e pré-aquecendo o forno, hein? Opa, o que você tá fazendo aí? Um bolo de laranja, né, Malu? Claro, né? É o novo prato nacional, certo? Exatamente. Da última vez que eu interagi com você no Twitter, você estava procurando uma receita de balinha de pêssego, que em inglês se pronuncia impeachment. Você achou a receita da balinha de pêssego? Não achei, tem muita gente procurando, me pedindo, implorando por essa receita, né? Que todo mundo sabe, mint, balinha, né? Em inglês, ant é a tia, é uma balinha de pêssego de uma tia, de alguém. Eu achei que fosse do Rodrigo Maia, por isso que eu, na época, pedi para ele, inclusive. Não conseguimos a receita de impeachment, mas eu acho que... Renan Calheiros também não te deu? Olha, ninguém está passando essa receita para mim. Eu não sei, mas a gente não... né? Eu sou brasileira e não desisto. Vamos lá achar essa receita da balinha de pêssego para todo mundo assim ficar mais animado. A gente está precisando desse ânimo aqui no Brasil, né? É uma balinha refrescante, né? Mas aqui, sem brincadeira, os seus tweets estão transformando você praticamente numa comentarista de política das redes sociais, né? Que é algo que eu vi em entrevistas suas antigas aqui me preparando para o programa e vi você dizendo publicamente que você preferia evitar, que você não queria entrar no debate de política, principalmente nas redes, porque é tudo muito fla-flu, exacerbado e tal. O que aconteceu que você mudou de ideia? Me conta. O país mudou, né, muito, eu acho. Mas, de todo modo, eu acho assim, a minha grande atuação política, ela é justamente na cozinha. Ela é na cozinha, é levando as pessoas para a cozinha, fazendo com que elas entendam a diferença entre comida de verdade e produto ultraprocessado. É isso que eu faço. E isso independe... o partido que a pessoa vota ou não vota, e assim, não tem a ver com a política partidária, digamos assim, né? Uhum. E é nisso que eu realmente prefiro não entrar mesmo, porque eu acho que eu faço muito bem essa coisa de levar todo mundo para a cozinha, e eu acho que quando a gente entra numa coisa mais partidária, você acaba falando com menos gente, né? É nesse sentido. Por outro lado, eu acho que a gente está numa situação no Brasil que ela já passou, assim, não é uma questão política, é uma questão humanitária, é uma questão que tem a ver com vida, com saúde. Então, ela se encontra, assim, com o tipo de trabalho que eu faço que tem a ver justamente com isso, com saúde, né? Tem a ver com a gente buscar uma alimentação melhor, para quê? Para ter uma vida melhor. E está muito difícil de ter uma vida melhor no Brasil. Então, eu acho que não fui eu que mudei, não. Eu acho que o país é que está numa ladeira abaixo, assim, que a gente tem que, cada um do seu jeito, né, tentar deixar em que as coisas fiquem um pouco mais
saborosas, para a gente não sair do meu tema. Mas é que assim, né, como você é uma empresária, né, basicamente uma holding, né, uma profissional com um monte de você tem uma produção de conteúdo intensa e cheia de plataformas, não sei o quê. Eu imagino que você tenha refletido sobre isso. Opa, peraí, agora eu vou falar mais, vou me posicionar mais e tal. Eu trabalho muito, muito juntinho de saúde pública. Então, por exemplo, o Panelinha, que é essa minha empresa, que é site, que é produtora de TV, que é editora de livros, né? Tem um convênio formal com o NUPENS. O NUPENS é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde e Nutrição da USP. Foram eles que coordenaram o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento lançado em 2014 pelo Ministério da Saúde, que é, assim, dá os guidelines, assim, né? É um guia mesmo para como a população deve se alimentar. Em função disso, eu participei já muito de congressos de nutrição para médicos, já falei muito assim com coordenadoras do SUS, por exemplo, para falar sobre alimentação, né? E nesses ambientes, assim, fala-se muito que comida é política, e é mesmo. Mas eu não acho que para o meu público final, quem está ali atrás de uma receita, eu tenha o direito de ficar obrigando a pessoa a ficar levantando bandeira de que comida é política. Então é nesse sentido que eu sempre fui, assim, muito cuidadosa em não ficar o tempo inteiro falando assim para a pessoa: olha, quando você faz essa escolha de excluir os ultraprocessados, não é uma escolha só individual para a sua saúde, você está ajudando a melhorar o sistema alimentar brasileiro, que privilegia os ultraprocessados, porque se você faz escolhas do tipo... Até porque isso não funciona desse jeito, né? Não você funciona, não funciona. Pregando, não né? funciona. Também não é o meu jeito, entende? Eu acho que tem gente que faz isso muito bem, tem gente que precisa fazer isso. Como tudo que eu faço na vida é na prática. Em vez de ficar falando isso para a pessoa, eu ensino, eu dou autonomia para ela fazer melhores escolhas. Como é que você vai ter uma alimentação melhor se você não sabe cozinhar? Você precisa ter alguém cozinhando para você. E aí a gente entra numa outra questão, que é a divisão de tarefas e que é, né, que é uma questão que tem mais a ver com o feminismo, que, mais uma vez, assim, todo o meu trabalho tem essa, digamos assim, essa agenda feminista. Não necessariamente eu preciso dizer que é uma agenda feminista, e eu falo de divisão de tarefas. Da mesma forma, o limão miliciano também não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O limão meu miliciano. corretor, ele é terrível. Eu escrevo uma coisa, ele imprime outra. É uma loucura, Malu, loucura. É uma coisa horrorosa, né? A cobertura de chocolate sempre fica rachadinha, né, aquela menina? bem rachadinha do bolo de cenoura. Então, e aí o que eu percebi foi o seguinte, por isso que eu te perguntei qual é o cálculo que se faz, porque eu vi que algumas pessoas, alguns seguidores ficaram bravos, né? Ah, você está misturando política com o seu canal, então eu vou embora. Sim. E você, tipo, bancou, falou, não, é isso aí, beleza, eu tô aqui, vou continuar nessa. Então eu calculei que deva ter havido alguma reflexão, né? Que para todo mundo que é uma pessoa pública, faz diferença, né? Sim. Vou me pronunciar e como. E você pensou sobre isso? Assim, você acabou de falar, o país mudou e você... Eu acho que é isso, Malu. Eu acho, né, que não é uma mudança, assim, da noite para o dia, né? São os últimos 3, 4 anos, assim, são muitas mudanças, né? E... tem uma coisa que muitos dos meus seguidores falam e que eu acho que é verdade, que é assim, quem vem reclamar é quem não usa o trabalho, sabe? Porque se a pessoa me segue, conhece o trabalho um pouquinho mais a fundo, percebe perfeitamente, assim, do que se trata, sabe? Não é um susto eu começar a fazer piadinha com... então a idiota aqui vai fazer um bolo de banana pro idiota que tá aí, que também não sai de casa. Tem uns idiotas aí, né? O fica em casa. Tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. É nóis. Com certeza. E daí ficam reclamando de tudo. Sabe, não tem susto nisso. Dá esse tom um pouco mais político para ela. Mas eu não é uma coisa assim, eu quero que se lixe, eu não quero que se lixe. Pessoalmente, eu não sou uma pessoa do conflito.
Até por isso eu acho que eu consigo fazer as coisas com muita ironia, porque é o meu jeito, assim, naturalmente, sabe? E eu acho que no Twitter, por exemplo, obviamente que no site, nas outras redes sociais, tem uma equipe trabalhando comigo, né? A gente tem, assim... E eu vejo que tem essa diferença mesmo. No Instagram é um outro tom e no Twitter parece mais no Twitter pessoal. é meu. É um lugar que eu sempre usei mais para falar desse lado mais saúde pública, sabe? Então, pessoal, a gente gravou com a Rita na terça-feira e logo depois já teve uma polêmica justamente envolvendo um post dela no Twitter, uma receita de panqueca japonesa que ela dizia que não levava cloroquina e que era uma referência ao depoimento da doutora Nisi Yamaguchi e que foi interpretada como racista pelos seguidores. E como isso tinha a ver com a nossa conversa, eu mandei um áudio para ela perguntando sobre o caso, se ela achava que tinha sido uma reação justa, e ela respondeu por áudio também de Zap. Vamos ouvir o que ela falou? Daqui a pouco a gente volta? Oi, Malu. Então, eu sigo me posicionando contra esse jeito que o governo está conduzindo o combate à pandemia. Mas nesse tweet que você falou, eu errei a mão. Os meus seguidores me alertaram que era um comentário racista e eu concordei, eu errei. Por isso, eu publiquei um outro tweet pedindo desculpa e avisando que eu iria apagar o tweet original. Óbvio que não para esconder, mas enfim, para não manter uma coisa que estava errada. Sobre ser justo ou não, né, que você me perguntou, eu percebi 2 momentos de reações dos meus seguidores. Primeiro, criticando, alertando, com mais raiva, menos raiva, e depois entendendo que foi um erro, né? Mas, à medida que o dia foi passando, entrou justamente um outro grupo que, enfim, nem é de seguidores, né? Os negacionistas chegaram com aquele ódio, assim, né, do posicionamento, enfim, daquele jeito deles que realmente é para intimidar as pessoas. E você se julga uma pessoa política? Como se você se definiria politicamente? Outro dia eu vi um cara falando de você, postando esquerdada feminista. Você é uma esquerdochata, é uma direitochata, é uma isentochata. Como que é a sua posição política? Como você se define em relação à política? Chata, com certeza. Não, acho que eu não sou de esquerda. Obviamente, não sou de direita. Eu tive uma criação feminista, assim, minha mãe é feminista, minha mãe... Militante mesmo ou não, né? Era mais, hoje em dia é menos, mas sim, ela era bem mais, assim, ela é professora, ela é de uma geração, eu acho que conseguiu finalmente abandonar as panelas, né? Então, cozinha era quase que um lugar proibido, assim, na minha casa. E era um lugar ali opressor, né? É um lugar opressor, extremamente opressor. E era mesmo, né? Ele era mesmo. E pode continuar sendo, né? A gente tem que batalhar para que não seja. Mas, então, eu tenho 2 irmãos, um mais novo, um mais velho, e eu sou a caçula. Brincando, né? Eu sou a do meio. E a gente teve uma criação, assim, muito igual, sabe? Muito... Não é assim, a Rita é a menina, não pode isso ou tem que fazer aquilo. Pelo contrário. Então, eu tive uma educação muito feminista. Acho que tento dar uma educação feminista para os meus filhos. Mas eu acho que tem uma grande diferença, assim, dessa geração, porque... Na minha, ainda tinha aquela coisa, assim, de que é falta de educação falar de futebol e de política na mesa, sabe? E na deles é assim, bom, mas então porque a gente vai falar de que assunto? E é polarizado, o pau quebra, não? Zero. Vocês todos concordam? Não, zero. É todo mundo muito... assim, essa coisa quando, né, nas eleições teve aquela coisa das famílias, grupo de WhatsApp brigando, assim, na minha família não teve.
Não, entendi. Então quer dizer que você é isentona. Tá tudo dentro desse campo isentão, é isso. É isso. Acho que não. Acho que eu me manifesto com essas, especialmente no Twitter, ou então, assim, quando tem coisa do Queiroz, a receita é bolo de laranja, quando vem rachadinha, é calda rachadinha de chocolate, mas Tá claro, né, sua posição, né? eu Ninguém, acho que sim, ninguém né? tem dúvida. Acho que sim. Você acha que é assim? Eu acho curioso esse Não é porque você negócio falou que você não se acha de esquerda nem de direita. E aí tem esse grande, imenso campo isentão, né? Que é o campo de quem não é nem esquerda militante, nem direita, direita, né? Apoiadora do presidente, por exemplo. Entendeu? Não, eu entendo isentão quem não se manifesta de forma alguma, né? E tem muita gente, né, artista, coisa e tal, que escolhe não se manifestar de jeito nenhum. Mas eu acho que, eu não sei, eu entendo assim. Nesse ponto de vista, não, você não é isentona, porque você está totalmente manifestante, totalmente né? ali, publicando coisa, né, falando. E acho que mesmo assim, quando você pega na essência o trabalho, livro Cozinha a Quatro Mãos, porque é para os casais cozinharem juntos, não porque é uma coisa romântica, mas porque é uma coisa justa, porque não pode ser responsabilidade da mulher. Eu acho que isso fala, assim, precisa levantar a bandeira, falar, olha como eu sou feminista, assim, né? Nesse sentido, assim. Eu gostaria que as pessoas fossem todas feministas, mas eu gostaria mais ainda que fossem todas para a cozinha. Então, entre ficar lutando para que as pessoas sejam feministas ou para que todas vão para a cozinha, eu estou pela cozinha. Então, e essa questão da cozinha, que é onde você mais demonstra seu engajamento, teve também uma polêmica no ano passado, que foi uma tentativa do Ministério da Agricultura de retirar, né, do guia de alimentação, guia alimentar, daí eu fui mais brasileiro. Atuante, né? Daí eu fui mais atuante. Isso que eu queria comentar com você, porque a discussão ali é justamente uma discussão que eu acho que é muito cara. Era a tentativa de tirar do guia a recomendação para que se reduzisse o consumo de ultraprocessados, sendo que o seu trabalho vai todo na direção contrária. Como é que ficou isso, assim? Qual o problema, né? Poxa vida, eu já sei o que é um ultraprocessado, que é uma composição industrial que tem cheiro de comida, sabor de comida, gosto de comida, só que não tem os nutrientes da comida, porque ela foi processada tantas vezes, tem tantos aditivos químicos, tem tanto açúcar, sal e gordura, que a gente nem pode mais considerar um alimento, é um produto ultraprocessado. E daí, se está escrito ultraprocessado no guia ou não? Qual o problema? O problema é que, se o guia recomenda, que é um documento oficial, recomenda que a gente deve evitar o consumo de ultraprocessados, isso impacta, por exemplo, na merenda escolar. Significa que é montada de acordo com as orientações do guia. Então, não é surpresa. O miraculo foi esse guia ter... sobrevivido? Não, foi ele ter sido publicado, né? Porque ele foi lá atrás. Isso foi 2014. Ele é um guia revolucionário que depois serviu de base para o guia de Israel. Ele fala de ultraprocessado. O primeiro país a ter o termo ultraprocessado foi o guia brasileiro. E depois teve o guia canadense, o guia de Israel, o guia do Uruguai, enfim. E quando o guia americano foi publicado, acho que tem uns 2 anos, o Michael Pollan, que é o grande jornalista de nutrição, alimentação nos Estados Unidos, tuitou o seguinte: vocês podiam ter aprendido com o guia brasileiro. E aqui a gente está tentando desaprender. E aqui o que acontece? Tem um lobby gigantesco da indústria de ultraprocessados, que é a indústria mais rica do segmento da alimentação. Só que esse sistema alimentar, né, que privilegia os ultraprocessados, ele é tão entranhado que as pessoas, quando você fala assim, não pode consumir ultraprocessado, não deve. Por que não deve? Porque todas as doenças não transmissíveis relacionadas à alimentação estão diretamente ligadas ao consumo de ultraprocessados, todas, inclusive alguns tipos de câncer. Então,
Assim, tá comprovado que a gente tem que excluir os ultraprocessados. Quando você fala isso para uma pessoa e ela entende que o iogurte o sabor morango é uma coisa artificial, o iogurte em si tem emulsificantes, o pão de forma é uma loucura, assim, não é à toa que ele dura 3 meses, enfim, você está consumindo um monte de aditivos químicos. As pessoas falam assim, mas aí o que eu vou comer? Eu acabei de pensar isso. O que eu vou comer? Mais ou menos o que a sua avó comia, que é uma frase do Michael Pollan. O problema não é a comida industrializada, né? A farinha é industrializada, o feijão, o arroz, a água pode ser industrializada, o leite, não é esse o problema. O problema é o ultraprocessado, aquele que exclui a comida de verdade na mesa, que exclui as frutas, e aí você come barrinha de cereal e iogurte, ou que exclui o arroz com feijão e você come uma lasanha congelada, um macarrão instantâneo. Pois é, aí você falou aí dos lobbies, né? E você falou que foi um milagre o Guia Alimentar ter vindo a ser publicado dessa forma. O que você, da sua posição, vê acontecer em termos de lobby? O que você já viu ser feito para favorecer esse lobby de indústria ultraprocessada? Existe esse lobby, né? Uma coisa profissional de pessoas que vão tentar ali mudar as leis e mudar... Mas você nunca se enfrentou com esse tipo de lobby não. por estar fazendo esse trabalho que você está fazendo, nada disso? Eu não. Mas o que eu acho assim, legal de as pessoas entenderem, por exemplo, todo mundo fala assim, não, mas não, tudo bem, não pode condenar ali, tomar refrigerante, não é assim, não é o vilão, coisa e tal. Mas e você, Malu, pagar mais imposto de renda do que a Coca-Cola? Você acha condenável? Claro. Entendeu? Lógico, eu acho que assim, essas coisas eu acho que a gente precisa refletir. Faz sentido a Coca-Cola? Sim, são as escolhas de política pública que se faz para estimular um tipo de alimentação ou outra. Exatamente. É isso que você tá dizendo. Porque assim, o fato de você e provavelmente muitas outras pessoas, enquanto a gente está conversando aqui, simplesmente nem saberem se tira os ultraprocessados, o que eu vou comer... Isso é um reflexo desse sistema alimentar e como as leis favorecem esses alimentos. Tem que ter imposto, tem que ter rotulagem frontal. A parte da publicidade infantil já está melhor no que se refere às crianças, mas nas embalagens. Acabou de sair uma matéria super interessante no Daily Mail, que é jornal inglês. Agora tem 10 dias, foi publicada uma matéria de um médico pesquisador que resolveu fazer nele mesmo um experimento científico que foi passar 30 dias comendo 80% das calorias de ultraprocessados. Por quê? Porque 50% dos ingleses consomem 80% das calorias de ultraprocessados. Em 30 dias, além dele ter engordado e de ter mudado, ele falou assim, ele tem filhos, é casado, mora na casa dele, ele falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso só eu, a minha casa vai continuar comendo como a gente sempre comeu. Em um mês, os filhos já estavam obcecados por ultraprocessados, sabe aquela frase assim, é impossível comer um só? É verdade, porque são alimentos que são desenhados para viciar, não é à toa, que você nem gosta muito do alimento, mas você comeu o pacote inteiro, assim. Eles são feitos para isso. Tem a quantidade exata ali de sal e açúcar para você ficar viciado. E ele mostra que não é só que ele engordou ou que ele foi ficando um pouco depressivo. Assim, tem uma série de outras coisas, mas acima de tudo, como ele desenvolveu uma coisa no cérebro, mudou o cérebro, reprogramou o cérebro dele, que ele considera que é uma coisa muito similar de gente viciada em droga, né? É muito sério, a alimentação é muito sério. E o fato de a gente nem saber mais a diferença entre comida de verdade e ultraprocessado tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com impostos, tem tudo a ver com o que pode ou não pode anunciar e como, né? Então... Inclusive, tem uma parte dessa conversa que também tem a ver com desigualdade, né? Muita gente acha que comida saudável é necessariamente cara, né? E a questão prática mesmo, de que tem muitos lugares onde você não tem tanta opção
de coisas para comprar. Você entra numa venda em algum lugar de uma grande cidade e vai achar linguiça, biscoito ou só ultraprocessados na sua frente, né? Então, eu não sei se você considera que isso é sim um obstáculo ou se isso é mais um dos mitos que envolve a questão da alimentação do brasileiro, entendeu? É impossível comer comida saudável se você não tem acesso a um supermercado gourmet cheio de hortifruti orgânico, sei lá, entendeu? Tem dois lados. Um lado é assim, existem os desertos alimentares. E eu não estou falando assim um lugar, eu moro em São Paulo, assim, pertinho aqui de onde eu moro, tem deserto alimentar. Um lugar que você entra numa vendinha, tem isso aí que você mencionou e não tem um tomate, não tem uma banana, não tem, né, não tem o básico. Sim, é uma grande questão e mais uma vez tem a ver com política, a da distribuição dos alimentos saudáveis. Porém, por outro lado, o mito de que no Brasil é mais caro comer comida de verdade do que comida ultraprocessada é um mito, porque a gente tem montes de feiras, né? Assim, ainda existe isso no Brasil. Quando você compara com Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, aí é verdade. Você conseguir comer comida de verdade é caríssimo, porque você não tem a demanda. Aqui a gente ainda tem. Por isso, quando eu falo assim, quando você escolhe comer comida de verdade, cozinhar, excluir os ultraprocessados, você está ajudando não só a sua alimentação, mas a alimentação de todos os brasileiros. Você está ajudando a continuar a demanda por comida de verdade, né? Então, assim, se por um lado existem os desertos alimentares, por outro lado, essa narrativa de que no Brasil é mais caro comer comida de verdade do que ultraprocessado, isso é mentira. Porque quando a gente olha assim, a dieta básica do brasileiro, que é arroz, feijão, hortaliças, frutas, a carne é a parte mais cara do prato. E aí tem a beleza, o esplendor da dieta brasileira, que é uma coisa assim... O cara que juntou o arroz com o feijão pela primeira vez não sabia que dos 20 aminoácidos que formam uma proteína, o feijão tem 19. E a que falta, o arroz tem. Então, por isso que juntos, o arroz e o feijão são uma potência nutricional e que a gente nem precisaria comer carne na hora do almoço. Ainda bem que não precisa comer carne, né? Porque a inflação dos alimentos, né? Tá altíssima. Agora, tem o outro extremo também, né, Rita? Que é esse pessoal que acha que só tem que comer orgânico, botar na lancheira do filho cenoura, banana da terra, granola, não sei o quê. É o over, né? Não sei. Você não acha que isso é um exagero? Eu acho over total, a começar por essa história dos orgânicos, assim. Essa campanha contra agrotóxico, ela é muito mal feita. Ela é muito mal feita, porque a pessoa... Por quê? Porque quando você pensa assim, agrotóxico, qual a imagem que vem à sua cabeça? Veneno, inseticida. Ai, que bom, porque geralmente o que vem é alface, tomate, né? Você não pensa, né? A pessoa fala assim, agrotóxico está nos legumes, então você não pensa assim, entendi. que o trigo, que é commodity, que é nesse trigo que vai ter uma quantidade inacreditável de agrotóxicos, né? Esse trigo é usado para fazer o macarrão instantâneo, é usado para fazer o biscoito. É biscoito ou bolacha, Malu? Cara, já nem sei, eu vivo nesse conflito, porque eu sou de São Paulo e moro no Rio, tem dia que eu falo biscoito, tem dia que eu falo bolacha. Eu sou uma isentona nesse campo. Mas, enfim, esse trigo tem muito mais agrotóxico, e não é porque ele foi processado e ultraprocessado, porque ele passou por um processamento industrial que ele perdeu os agrotóxicos, entendeu? Entendi. Então, você acha que essas campanhas acabam demonizando as hortaliças e os que é uma alimentos burrice, naturais? Porque o que a gente tem, que a gente come da feira, basicamente é agricultura familiar, é uma coisa que, assim, é super seguro. Que vai ter um pouco de inseticida. Dificilmente não vai ter. um agrotóxicozinho. Vai ter, claro que vai ter. Vai ter. Se não tivesse, seria orgânico. E sendo orgânico, vai ser muito mais caro.
né? Eu adoraria, assim, que todas as pessoas tivessem acesso a orgânicos. Mas, espera, a gente está falando de um país que tem desertos alimentares. Então, você ficar falando de orgânico, assim, eu acho assim... Eu estou falando para a pessoa, olha... em vez de você comer macarrão instantâneo, compra um macarrãozinho que não seja instantâneo, pica um tomatinho, refoga com um alho ali com um pouquinho de óleo, azeite, daí você cozinha o macarrão, mistura. Você pode substituir um pelo outro. A gente está nessa página. Você falar para a pessoa que, além de tudo, o tomate que ela tem que comprar é orgânico, eu acho que é pedir demais, sabe? Bom, e aí a outra causa, que você já começou a falar um pouco lá atrás, foi essa de mudar o papel da mulher na cozinha, de tentar equilibrar um pouco melhor essa coisa da tarefa de cozinhar, da tarefa familiar, né? De incentivar os casais a comerem juntos e tal. E eu imagino, como toda mulher de classe média, notou que isso se tornou um desafio na pandemia, né? Você percebeu no programa, pelos comentários, na interação com as pessoas, alguma mudança na atitude das pessoas durante a pandemia por conta da necessidade mesmo, ou de uma tomada, assim, caiu uma ficha? O que você viu? Mudou alguma coisa? A pandemia só trouxe coisas ruins, né? Mas se teve uma, assim, que para algumas pessoas ela foi boa, é que a pessoa descobriu que dá conta de ter uma alimentação melhor, assim, quando você distribui, né, as tarefas domésticas em casa. E não necessariamente o casal precisa cozinhar junto, não é isso. Vai que tem um que gosta e tem mais jeito, coisa e tal, e o outro pode lavar roupa, pode, né? Mas o que eu, assim, veja, o meu público, né, tem ali, é um recorte super viciado, no sentido de que são pessoas que estão em busca de receitas. Então, todo mundo que está ali está interessado nesse assunto. Quer cozinhar. Quer cozinhar. O que aconteceu é que na pandemia, por exemplo, o site, num período, chegou a dobrar de tamanho de audiência. Literalmente, dobrar. O programa de TV, quase 70% a mais de audiência. As redes sociais aumentaram um pouco. Não foi uma coisa assim que ficou gigante. Aumentou. Livro deve ter vendido muito. Livro vendeu só eu comprei muito, 2. e eu fiz um livro específico, que é assim, Aprenda a Cozinhar. É o Rita Help, que é um livro que eu fiz assim muito diferente dos meus outros livros. É um livro que eu fiz assim o menor possível para ter menos papel, projeto gráfico assim que aproveitava cada pedacinho sem respiro nenhum, justamente para conseguir colocar muito rapidamente na rua um produto muito acessível, assim, sem ser capa dura, brochura, né? Então vendeu muito, muito, muito. E tinham 2 desesperos. Não sei se você vai lembrar. Um era imunidade. As pessoas assim, pelo amor de Deus, o que eu como para melhorar a imunidade? Como se tivesse um ingrediente mágico. Essa era a principal, né? coisa que te perguntavam. O que tinha que comer para melhorar a imunidade? Essa era uma, e a gente trabalhou bastante isso para falar, não existe uma, alimentação saudável é uma coisa que você tem que comer a chave é variação. Cada alimento tem uma composição nutricional única, que só ele pode te oferecer. Então, o que é melhor? Abóbora ou repolho, Malu? O que é melhor? Repolho, e lá vinha o repolho. Já vinha o repolho, eu nunca vi tanto repolho. Mentira, o melhor é um dia comer repolho e no outro dia comer abóbora, porque assim você vai ter os nutrientes dos dois. Então, isso era uma coisa, assim, que as pessoas tinham muita dúvida, essa coisa. E é sedutor, né? Alguém que te fala assim, olha, você toma um suco de laranja com berinjela batida, limão, com limão, e dá 2 pulinhos e come uma colher de chia, e não está garantido, entendeu? Daí você se entope de refrigerante, come biscoito recheado. Toma chá de cloroquina. Chá de cloroquina ferrou, entendeu? Não adianta, você não vai resolver, não vai resolver. E a outra coisa era mais, assim, isso para quem já sabia cozinhar um pouco. Aí tinha quem não sabia, assim, pelo amor de Deus, por onde começa. Começa pelo arroz com feijão. Você cozinha uma vez por semana o feijão, o arroz uma vez a cada 3 dias, e metade do prato está garantido. A outra metade você capricha nas hortaliças, que não é só alface e tomate, é repolho,
abobrinha, berinjela, beterraba, acelga, espinafre, escarola. E aí você vai variando e pronto, você resolve a alimentação. Então a gente conseguiu fazer isso. Quando você começou a falar disso, eu ia só fazer um comentário, mas eu acabei esquecendo. Que tem uma coisa muito divertida, que é no Twitter mesmo, os meus seguidores, que eu acho que é uma coisa do Twitter mesmo. Quando eu falo assim, no Brasil, 90 e tanto por cento, aqueles dados de IBGE que a gente adora jogar na cara, né? Tanto por cento dos lares no Brasil são chefiados por mulheres e as refeições são responsabilidade da mulher. Na minha casa, não. E o meu pai que cozinhava, e o meu pai que não sei o quê, e tarará, tarará. Então, assim, tem uma coisa... Como diria o Pazuello, isso é coisa de internet, né? Na vida real é outra coisa. Eu não tenho dados, então seria achismo, mas como é insustentável trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar das refeições, cuidar da casa, e ainda está todo mundo em casa, eu espero que as famílias mais tradicionais, as mulheres tenham conseguido, seja por meio de chilique, por meio do que for, tenham conseguido... Separações também aconteceram em grande número na pandemia. Muitas separações. Não, mas também eu acho que, mais uma vez, assim, eu estou falando de um público que é um público que está indo atrás de um trabalho que é assim, me ajuda aqui, como é que eu faço para dividir as tarefas? Enquanto um corta a cebola, o outro já vai medindo o arroz, aí o outro começa a refogar a cebola, o outro já vai colocando a água para aquecer. E porque é uma coisa matemática, né? Assim, 2 cozinhando, as refeições ficam prontas num palito, não sobrecarrega ninguém. Agora, você falou aí, é mentira. Senti que você estava imitando alguém da minha... muito pop no início da minha carreira, Dr. Paulo Maluf. E eu estava mesmo pensando em pedir para você fazer uma das suas imitações, porque o ouvinte não sabe, mas eu pesquisei e sei que você... Durante o meu governo, o Leve Leite não deixou criança com fome, Malu. Não sei fazer que você mais. É mestre em imitação. Não, mas você faz. Eu aposto que você está treinando aí. A sua imitação da Marta Suplicy é muito conhecida. Então, e como faz tempo que eu não imito, então, olha, Malu, eu agradeço muito a oportunidade que você está me dando aqui no seu podcast, mas faz muito tempo que eu não trago assim para fora esse personagem que vive dentro de mim, então eu não vou falar sobre isso. Um beijo, Malu Sampaio, te amo. Mas eu aposto que você está imitando esse pessoal do governo atual, vai. Sérgio Moro, nunca imitou o Sérgio Moro, quem nunca? Aí deixa pro Adnet. Pede escusas aí. Não, Adnet... As minhas imitações, elas são do tempo que a gente acabava vendo na TV o horário político, ali antes da novela, do jornal. Então, eu sei todos os jingles políticos, porque eu tenho esse problema, que as coisas gravam então você é junkie de política, você gosta de política. Você assiste às lives do presidente, por exemplo? Não. Porque hoje ser junkie significa isso, é bem junkie, né? Aí já é demais. Mas não era uma coisa assim... É um ultraprocessado da política. Que a gente ouvia assim, ficava lá, Francisco Rossi é nosso amigo, Francisco Rossi está em nossos corações. Não essa nem eu lembro, hein? E olha que eu sou junkie de política, mas essa do Francisco Rossi eu não lembrava, não. Eu lembro do Emael. Um democrata cristão para prefeito dia 15 de novembro. Emael, o democrata candidato da renovação. É sério. Poxa, eu pensei que você ia imitar o Jair Bolsonaro. Não. Para acabar, fazer uma imitação siciliana, né? Malu, coisa. Eu não tenho estômago para isso. Entendi. Você não treina para isso, então. Não. Esse é um treino que você não faz. Não. Querida, obrigada pela participação no programa. Você estava muito on. E eu te agradeço demais. Foi ótimo. E é isso. Vamos
falando no Twitter. Qual é a próxima receita? Vamos ver. Eu vou bolar alguma coisa bem saborosa e te marco, tá, Malu? Tá bom, me marca lá, querida. Adorei o convite. Obrigada, Malu. Um beijo. Tchau, obrigada. Esse foi o Malu Tá On. Esse episódio teve a direção da Luciana Malini, a edição do Vitor Carvalho, a captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.